No segundo episódio da nossa série de programas, vamos desvendar qual a importância das políticas públicas de inclusão social. Confira! Considerando a sociedade que a gente vive, que é cheia de desigualdades, e essas desigualdades foram construídas há muito tempo e são muito persistentes, as políticas de inclusão são necessárias para corrigir minimamente essas ocorrências. O ideal é você investir em infraestrutura, para que todas as pessoas tenham a mesma chance, possam concorrer em igualdade de condições. Só que a gente sabe que na prática não é assim que acontece. O exemplo que eu posso citar aqui agora é a política de cotas que a gente tem, que foi criada para corrigir um erro histórico de discriminação e desvantagem dos negros. Essa política foi criada para criar uma inclusão momentânea, para que essas pessoas possam ter uma mobilidade social ascendente nesse momento e já mudar a situação dos filhos, dos próximos que vierem por aí. Então eu acho que essas políticas são muito necessárias, sim, para corrigir essas distorções. Não é para ficar a vida inteira, é para ela, num determinado momento, corrigir aquelas distorções e depois as pessoas andarem com as próprias pernas. São elas que garantem uma melhor condição de vida, seja com relação à área de saúde, de educação, ou nessa área social, ela acaba sendo importante para um determinado grupo de pessoas da sociedade que precisa realmente desse trabalho. E o próprio nome política pública já diz, quer dizer, é para o público, é para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso a um determinado serviço, a um determinado bem de qualidade, e aí ela, com esse tipo de trabalho, de atividade, ela pode melhorar nesse sentido. Agora, é claro que sempre tem um lado que precisa ser melhorado ou que não é tratado de uma maneira adequada, até por parte da própria população atendida, e isso daí sempre vai acontecer. Mas eu acho que é super importante, porque senão sempre vai ter um grupo de pessoas com menos acesso a tudo que ela poderia ter durante a sua vida útil. As políticas públicas de inclusão, elas fazem parte de um pacote de políticas públicas fundamentais a qualquer cidade, a qualquer estado, a qualquer nação. Se a gente imaginar, há um tripé de direitos que fazem com que um país tenha o que a gente chama de boas ou más condições de cidadania. Qual que é esse tripé de direitos? Estou falando de direitos sociais, civis e políticos. Ou seja, dentre esses direitos, se você for pensar a necessidade de cada um desses elementos do tripé, os direitos sociais são fundamentais. E dentre esses direitos sociais, que são os direitos que devem garantir possibilidade de boa alimentação, de boa educação, de boa saúde, nós temos a necessidade de garantir que todos tenham acesso a tudo. Então, nesse sentido, as políticas públicas de inclusão, elas vão garantir, nesse tripé do que a gente chama de cidadania, as condições básicas para que alguém que tem algum tipo de limitação física, alguém que tem algum tipo de diferença em relação ao outro, tenha as mesmas condições de acesso a tudo. Eu estou falando desde o ensino até a possibilidade de você caminhar numa cidade, numa grande metrópole, ou mesmo numa cidade pequena. Ou seja, as políticas públicas de inclusão, elas permitem que numa sociedade que se diz justa, ou que se arvore justa, que se arvore humana, solidária, todos tenham as mesmas possibilidades de usufruir da vida, de usufruir do bem-estar e da possibilidade de viver a vida da melhor maneira. Um grande avanço, uma grande conquista política no cenário brasileiro. A compreensão de que é necessário um movimento político e um movimento que inclui as práticas públicas nos processos de inclusão daqueles que se encontram marginalizados, excluídos, fora dos domínios, dos espaços de cidadania. Eu acho que é uma coisa assim
extraordinária. É muito recente, a gente ainda está experimentando essas políticas, a gente ainda tem muita dificuldade nessa compreensão dessas políticas de inclusão. Por exemplo, quando a gente fala dos domínios do espaço urbano para as pessoas deficientes, para os cadeirantes, para as pessoas que são cegas, né? E você criar acesso, dar condições das pessoas de ir e vir como qualquer outro cidadão, de frequentar os espaços públicos,